paz do Senhor Jesus, estamos, portanto, dando continuidade à nossa série sobre os heróis da fé, né? Na aula anterior, nós falamos sobre a introdução à fé, o fundamento da criação e dos antigos. Hoje, nós vamos falar sobre a primeira personagem que aparece presente na Epístola aos Hebreus, em capítulo 11. E é um exemplo de fé, tanto para as gerações do passado, quanto para as gerações do presente, e também será para as gerações do futuro. E esta personagem é Abel. Então vamos fazer a nossa leitura hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir só o versículo 4. Vamos lá? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. O título da aula hoje, portanto, é Pela Fé, Abel. Então, ao longo destas 15 videoaulas, né, a primeira já foi, hoje a segunda, nós falaremos sobre a fé. É a série Heróis da Fé. Então, hoje vamos falar necessariamente sobre Abel. A princípio, nós podemos destacar o fato de Adão e Eva, após terem pecado, né, após acontecer o pecado original, terem sido expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante que revolvia para todos os lados para que protegesse o caminho da árvore da vida, para que eles não comessem mais, não tivessem acesso e vivessem eternamente. Haja vista que o salário do pecado foi a morte e continua sendo até os dias de hoje, tanto física quanto espiritual, para aqueles que não estão justificados em Cristo Jesus. Observe bem que o texto diz que eram querubins que ficavam no oriente do jardim, protegendo o jardim. Inúmeras civilizações antigas da Mesopotâmia, ou até mesmo da antiga Síria, sempre colocaram nos seus templos guardiões. E estes guardiões eram criaturas híbridas, né? Semelhantes a leões alados ou touros alados, o que se assemelha muito com os querubins mencionados na Bíblia. Isso dá a entender que o relato bíblico e o relato original da criação, eles eram idênticos desde o princípio da civilização humana. Todavia, Deus preservou unicamente o bíblico e os outros relatos acabaram sendo deturpados pelo homem. Muitas coincidências tem com outras religiões e outras culturas, com a Bíblia, que é a palavra de Deus. Um livro chamado Fator Melquisedeque elabora isso de forma muito mais clara. O fato de outras religiões no mundo terem aspectos semelhantes aos que estão presentes na Bíblia. Como, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, um relato muito semelhante ao dilúvio mencionado na Bíblia. Entretanto, hoje não será esse o objeto do nosso estudo. Então vamos dar continuidade a isso. Então, após isso, após os querubins protegerem o Éden e Deus expulsar Adão e Eva de lá, eles deram continuidade à sua vida. Só que não tinham mais aquela perfeita comunhão com Deus que tinham no passado no jardim do Éden, antes da queda. Então eles tiveram 2 filhos. Um se chamou Caim e outro se chamou Abel. Caim significava ferreiro e Abel significava vapor ou sopro de vida. Não sabemos o porquê do nome Abel significar simplesmente vapor. Alguns eruditos acreditam que ele recebeu esse nome apenas depois da sua morte, porque a sua vida passou rápido, foi um vapor. Se a origem for essa, mesmo assim, não vamos ter em mente quanto tempo durou isso, pois naquela época as pessoas viviam 900, 800 anos. Então podem ter sido muitos anos do que seriam para nós. O ser humano era diferente, as suas condições físicas eram diferentes e ele era muito mais imune às doenças e enfermidades. Tanto é que as enfermidades de hoje, se fossem afetar um ser humano daquela época, poderiam talvez nem mesmo surtir efeito. Então eles tiveram 2 filhos. Um se chamou Caim e outro se chamou Abel. Alguns acreditam que eles também poderiam ter tido filhos no Éden, haja vista que o sexo nunca foi pecado. O que foi pecado foi o descobrimento da ciência do bem e do mal de forma que não havia sido permitida por Deus. Portanto, depois de comer aquele fruto,
da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ser iguais a Deus no que tange ao conhecimento de separar, escolher entre o bem e escolher entre o mal. Haja vista, eles ficaram com a sua natureza corrompida, e todos os homens nascem debaixo do pecado, e por causa disso, as escolhas do homem sem Deus sempre são erradas. Então, como Deus disse para Eva na sentença de que aumentaria suas dores de parto, alguns eruditos acreditam que só pode ser aumentado aquilo que já existe. Então, provavelmente, eles já tinham filhos antes da queda lá dentro do jardim do Éden. Não sabemos quanto tempo eles passaram ali dentro. Mas após isso, após o ocorrido, após o pecado original, eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. A Bíblia não fala que Caim foi o primeiro, dos filhos de Adão e Eva, e que Abel foi o segundo. Só fala que tiveram 2 filhos e depois tiveram filhos e filhas. Portanto, é por isso que alguns acreditam que eles tiveram filhos antes, e não podemos afirmar com exatidão, que eles não tiveram filhos no Éden. Eu, na minha opinião, acredito que tiveram sim. Mas enfim, passou-se muito tempo, a Bíblia fala ao cabo de dias, ou seja, um tempo indeterminado. E naquela época as coisas duravam muito mais, então não sabemos quanto tempo se passou. Mas Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim se tornou um agricultor. Profissões que marcaram a antiguidade clássica. E eles fizeram uma oferta ao Senhor. Então vamos ler ali no livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículos 1 ao 4. Para que nós possamos compreender melhor qual foi o cenário ali. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então, a princípio, Caim decidiu trazer uma oferta ao Senhor, do melhor das suas plantações. Haja vista que ele era um agricultor. Não sabemos o que ele cultivava, mas ele trouxe ali o melhor. Não foi o melhor de suas plantações. Ele trouxe uma oferta ao Senhor. Ele trouxe determinadas plantações como oferenda ao Senhor, mas não o melhor. Abel já trouxe o melhor, trouxe as primícias do seu rebanho. Então é isso que vai marcar aqui a nossa aula. Caim simplesmente trouxe uma oferta, Por exemplo, eu quero ofertar algo, levei ao Senhor. Mas não ofertou o melhor. Ele ofertou aquilo que tinha e ele sobejava. Aquilo que ele tinha em abundância. Já Abel trouxe o melhor, trouxe as primícias do seu rebanho. Então essa vai ser a diferenciação da oferta de Caim para a oferta de Abel. Observe bem que eles estavam ofertando como forma de adoração. Era um sacrifício de adoração. Não era um sacrifício de expiação de pecados. Então há essa diferença. Sacrifício de expiação de pecados é uma coisa. Sacrifício de adoração é outra coisa. Então tem que ter essa diferenciação. Só que o Senhor aceitou a de Abel, mas não aceitou a de Caim. Então a primeira pergunta que surge para nós é: por que o Senhor aceitou a oferta de Abel? Primeira resposta: Abel tinha fé genuína. Esse foi um dos motivos para Deus aceitar a oferta de Abel. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então Abel tinha fé e pela fé ele ofereceu um sacrifício mais excelente do que o de seu irmão. E o segundo motivo é: Abel tinha comparecido com consagração. Vamos ler a primeira epístola a João, capítulo de número 3, versículo 12. Olha só o que o apóstolo João vai falar de Caim e de Abel. Não sendo como Caim, que era do maligno
e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras de Abel eram justas e as de Caim eram obras más. Observe bem, então Abel tinha uma vida íntegra, uma vida justa. Então Abel tinha se consagrado ao Senhor. Já Caim não, ele foi com as suas obras más. Vamos ler também o Evangelho de João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24. Olha só o que nos diz. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Abel adorou a Deus em espírito e em verdade, com obras boas e com genuína fé, diferente de Caim. Um outro motivo, Abel ofereceu o melhor, igual nós falamos aqui. Diz o texto que Abel ofereceu as primícias, o melhor do seu rebanho. Ele era um pastor. Ele era um pastor de ovelhas e trouxe o melhor do seu rebanho. Já Caim simplesmente trouxe uma oferta ao Senhor. Olha só, o que importa não é a quantidade. Talvez a quantidade da oferta de Caim poderia ter sido até maior que a de Abel, mas sim a qualidade. A oferta da viúva pobre superou todas as outras ofertas dos ricos que jogaram ali na arca do tesouro, no gasofilácio, porque ela deu aquilo que ela tinha de melhor e os outros davam apenas aquilo que lhes sobejava, né? E agora nós vamos ver então por que a oferta de Caim não foi aceita pelo Senhor. O primeiro motivo é: Caim não ofereceu as primícias. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. É isso que nos diz o texto. Ele simplesmente trouxe uma oferta, mas não trouxe as primícias. Um outro motivo: Caim era destituído de fé. Caim era destituído de fé. Pois lá em 1 João capítulo 3, versículo 12, diz que não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram obras más. Portanto, Caim não tinha fé e as suas obras eram obras más. Tanto é que o escritor aos Hebreus destaca o fato de Caim, ou melhor, de Abel, ter oferecido um sacrifício muito melhor do que Caim, e tudo isso veio através da fé. Esse é um dos motivos, né? Então, há essa diferenciação. Então, Deus ele olhou não apenas para a oferta, mas também para o ofertante. Grave muito bem isso. Por isso que a oferta de Abel foi pela fé e a de Caim não, né? Então Deus estava olhando também para o ofertante. Então Caim, ele não ofereceu as primícias, ele era destituído de fé, as suas obras já eram más. E quem tem fé não tem obras más, né? E além disso, o pecado estava batendo à porta dele. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículos 8 e 9, só para nós encerrarmos este assunto, certo? Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então a adoração de Caim era típica daquela que vinha unicamente dos lábios, ou seja, da boca para fora. Mas o coração, as suas más atitudes, denotavam que ele estava muito longe do Senhor. Por isso que a oferta dele não foi aceita. Tanto é que o Senhor vai falar com ele, ainda no capítulo 4, e explicando para ele o motivo de não ter aceitado a sua adoração, né? O Senhor não chamou a atenção de Caim, só pediu que ele mudasse de atitude. Olha só, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor:
Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então o Senhor disse para Caim que ele tinha unicamente que proceder bem, ou seja, mudar as suas atitudes. Olha só o que João disse, que as obras de Caim eram más. Então Deus disse, se procederes bem, ou seja, larga esse estado, essa prática do erro. Não fique praticando estas más obras. Porque se você proceder bem, para bem você irá. Você não vai ser aceito? Você não vai ser aceito se proceder bem? Mas se você continuar procedendo mal, o pecado jaz à porta. E no original essa expressão significa como se fosse uma fera ou um demônio assustador que está à espreita, louco para te tragar e te dominar. Né? Como diz a frase latina, homo hominis lupus est, ou seja, o homem é um lobo do próprio homem. Dentro de você pode existir uma fera que só você é capaz de domá-la. Por isso, tinha uma fera, neste caso, que era a carne de Caim, mas também alimentada por os espíritos maus que faziam com que as más obras dele fossem evidentes. Então ele tinha de domá-la, ele não tinha de aceitar esse desejo, pois o pecado jazia à porta, e se ficasse à porta, estaria louco para tragá-lo. Pedro disse que o diabo ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então o pecado jaz à nossa porta. O que nós devemos fazer? Ter comunhão com Deus, orar, buscar na palavra, para que nós possamos nos livrar desta fera. Olha o que diz o Salmo 91, o tão conhecido Salmo 91, nos versos 5 ao 7, em um texto que está totalmente relacionado à nossa ideia que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. Olha só. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não seja atingido pelo pecado, pela fera que te rodeia, pois 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, se você tiver comunhão com Deus, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Houve também outros casos de competição entre irmãos na Bíblia, esse foi apenas o primeiro, né? Como por exemplo Esaú e Jacó, em Gênesis 25, 26, você pode conferir na sua casa. Nós vimos que a oferta deles não era um sacrifício de adoração, ou melhor, era um sacrifício de adoração, não era uma oferta de expiação de pecados, e que Deus olhou primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Deus primeiro ele olha para o ofertante, para as obras do ofertante. As obras de Abel eram justas, nós lemos lá na carta de 1 João. As de Caim eram más. Depois ele olha para a oferta, né? Olha o que diz aí o Salmo 40, nos versículos 6 ao 8, totalmente relacionado à nossa adoração a Deus. Olha só o que vai dizer o Salmo 40, o Salmo de Davi. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, eis-me aqui, cheguei. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Então primeiro eu tenho que ter esse desejo de fazer a vontade do Senhor, esse deleite. Sacrifício e oferta não quiseste. Ou seja, primeiro ele olha para o ofertante, depois ele olha para a oferta. De nada adianta a oferta se o ofertante estiver mal. Mas primeiro que o ofertante esteja em comunhão com Deus, fazendo a vontade do Senhor. Então, qualitativamente, a oferta de Abel era muito superior à de Caim. Talvez quantitativamente a de Caim fosse maior, mas qualitativamente é o que vem o famoso jargão, né? Que Deus ele não olha para a quantidade, mas sim para a qualidade. E realmente, nesse aspecto, está totalmente de acordo. Então, em Hebreus diz que pela fé Abel ofereceu o sacrifício maior, muito mais excelente que o sacrifício de Caim. E a oferta ela tem de ser de cheiro suave ao Senhor, o que dizem em Levítico 3,16, né? Tem que ser suave, o Senhor tem que se agradar da oferta.
Deus primeiro se preocupa com a obediência e depois com o sacrifício. Vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 15, versículo 15, que é o texto-chave aí para essa ideia que nós estamos desenvolvendo. É o caso de Saul. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Olha só o que diz o versículo 22. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? O salmista diz: deleite-te em fazer a tua vontade. Olha só o que Samuel está dizendo para Saul. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Ou seja, a oferta do ofertante que é desobediente é rejeitada por Deus. Da mesma forma que Deus rejeitou a oferta de Saul. Então, dando continuidade ao nosso texto, após isso, Caim, ao invés de refletir, pensar, é mesmo, eu agi errado, eu não deveria ter feito isso, olha só qual é a atitude de Caim, o que denota que suas obras eram realmente más. No versículo 8, ele diz a Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Ou seja, o assassinato, o homicídio de Caim foi premeditado. Quando diz o texto ali em Êxodo, não matarás, é não assassinarás. Né? Exclui ali a legítima defesa, né? Não é isso, o estado de necessidade, não é isso. É não assassinarás, ou seja, não mate alguém premeditadamente. Um assassino premeditado, quando Davi matou Urias. E Caim fez a mesma coisa. Ele premeditou, ele pensou na ideia de tirar a vida de seu irmão e falou: olha, vamos ali no campo, ó. Conversou com Abel, né? Como diz aí o ditado, comeu a mente de Abel, vamos ali no campo, vamos fazer isso. Quando ele estava ali, a Bíblia não diz qual foi o artifício que ele usou, se foi uma pedra, se foi um pau. O fato é que ele matou Abel e derramou o primeiro sangue inocente na terra. O primeiro assassinato da história da humanidade. E embora perdurem assassinatos até os dias de hoje, o pai do homicídio foi Caim. Né? Então, diz aqui: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Olha só a sentença que veio para Caim. Né? Caim foi o terceiro a ser amaldiçoado. Primeiro foi a terra, depois foi a serpente e agora foi Caim. E agora de novo a terra é amaldiçoada por causa do pecado de Caim. Então, se a terra está caótica hoje, Paulo escreveu que a natureza geme como se estivesse com dores de parto, o culpado é o homem. Por causa do pecado, a terra se encontra neste estado. Né? Olha só o que nos diz aqui. Comete um assassinato premeditado e Jesus cita esta barbárie. O assassinato de Caim foi algo tão bárbaro, tão cruel, que o próprio Cristo citou isso. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículos 35 e 36. Foi algo terrível que perdurou pelas gerações. Assim recairá sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, ou seja, Cristo classificou Abel como o primeiro justo que teve o sangue derramado, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que alguns identificam como ali o filho de... ou o filho de Joiada, que foi morto na época ali de Joás, ou classifica-se
como o profeta Zacarias, né? Eu particularmente acredito que tenha sido o profeta Zacarias, pois é um período abrangente, é o início até o fim, né? E o outro teria sido muito anterior. Então acredito que foi o profeta Zacarias que foi morto, né? Filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Portanto, nós vemos que Cristo classificou Abel como o primeiro inocente a ser morto, nenhum sangue através de um fato bárbaro por uma pessoa cruel, pelo seu irmão Caim, e infelizmente esses inocentes morreram até a época de Zacarias, filho de Baraquias, né, o profeta. Portanto, a cidade de Jerusalém, que ia matar Jesus, daria fim, né, daria continuidade, melhor dizendo, a todos os males que a humanidade tem feito em todas as barbáries. Claro, não vamos citar os cristãos que morreram nas arenas e etc, né? E o mundo continua matando inocentes até os dias de hoje. Por causa disso, Abel é uma tipologia de Jesus Cristo. O sangue de Abel clamava por justiça. Clamava por justiça. Portanto, Abel é uma tipologia de Cristo. É o que diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 24. Olha o que nos diz o texto. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação, que fala melhor do que o de Abel. Ou seja, até que viesse um inocente que fosse mais inocente do que Abel, o plano de Deus não seria cumprido. Então veio um inocente, o plano de salvação. Veio um inocente mais justo ainda do que Abel e morreu por nós, nos trazendo salvação. Portanto, Abel foi uma tipologia de Cristo, que morreu pelo seu irmão, ou seja, pelos judeus, que eram seus irmãos, né, em prol de uma humanidade pecadora. Veja como foi importante também a morte de Abel no sentido de justiça que é clamada pela terra, né? Vamos prosseguir aqui. Nos versículos 9 ao 12, ainda no capítulo 4, olha só o que acontece. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Que loucura é essa que você fez, Caim? O que você fez? Você matou, tirou a vida do seu próprio irmão. E Caim foi o cabeça, junto com seus descendentes, o cabeça da civilização humana, que continua desviada de Deus até os dias de hoje. É o que diz em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. E Caim foi o cabeça disso. Haja vista que seus descendentes corromperam a justa descendência de Sete, e o mundo ficou um caos. E por causa disso, Deus enviou as águas do dilúvio. Nós vamos falar sobre isso mais para frente na aula sobre Noé. E Caim não demonstra arrependimento, de forma alguma, apenas remorso e pesar pela sua sentença, pela sua ação, tal qual Judas. Judas entregou Jesus e teve remorso, não arrependimento, né? Porque ele fala: é muito pesado isso que o Senhor está me dando, eu não posso suportar, as pessoas que me verem me matarão por causa disso. De agora me lanças fora da tua face, a terra não vai dar mais o seu fruto, a minha profissão, a minha função está abalada, eu vou ter que sofrer muito. Então ele não demonstra arrependimento, mas pesar, remorso pela atitude e pela conduta errada que ele teve. Este é um perigo. Saul não demonstrava arrependimento, por isso não foi perdoado. Davi pecou, mas se arrependia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e por causa disso foi perdoado. Outrora a terra cooperava com o trabalho de Caim, mas agora só ia lembrar ele de seus pecados, e ele ia viver como um fugitivo e um errante. O fato de ele ter tido medo de outras pessoas significa que era de seus próprios irmãos.
né? Lembra daquela ideia que a gente disse de que Adão e Eva poderiam ter tido filhos no Éden e que eles tiveram filhos e mais filhas? Então passou-se também muito tempo para que isso acontecesse. A Bíblia diz que foi ao cabo de dias. Então pode ser que Caim e Abel já tinham mais de 100 anos ou 200, ninguém sabe. Foi ao cabo de dias, já tinham muitas pessoas na terra. E então Deus, pela sua infinita misericórdia, que é o que diz em Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vamos ler lá? Lamentações capítulo 3, versículo 22. Olha o que nos diz o texto. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ainda que nós permanecemos infiéis, ele permanece fiel. Este versículo foi a base para o hino, né? Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste, 535 da harpa cristã. Então Deus, pela sua misericórdia, não matou Caim e deu tempo, talvez para que ele se refletisse o seu erro e sua conduta errada e se arrependesse de seus pecados. E lhe marcou como um sinal: qualquer que matar a Caim será castigado 70 vezes 7. E Caim saiu de diante da face do Senhor e foi habitar na terra de Nod. Deus teve muita misericórdia e foi muito bondoso para com Caim. Poderia ter exterminá-lo devido à sua conduta cruel. Entretanto, o maior castigo ele teve, que foi o fato de estar separado de Deus. Ele foi habitar na terra de Nod e se casou com uma mulher de lá, provavelmente uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas. Prima não, porque Adão e Eva não tinham irmãos, né? Portanto, naquela época era permitido esse tipo de casamento, esse tipo de união matrimonial, devido ao estado de necessidade. No nosso direito brasileiro, nós temos as excludentes de ilicitude, no qual o estado de necessidade faz parte, né? Ou seja, vamos supor, igual aquelas pessoas que sofreram um acidente aéreo nos Andes, ali no Chile, no qual pessoas tiveram de alimentar os sobreviventes, de alimentar da carne humana dos mortos. E isso não foi crime, pois era um estado de necessidade. E aqui, como não tinha ainda muitas pessoas sobre a terra, uma quantidade considerável de diversas famílias, era permitido o casamento entre irmãos ou entre parentes. Mas posteriormente, devido à imoralidade e também às deformações biológicas da humanidade afetada pelo pecado, esse casamento foi proibido, esse tipo de casamento, esse tipo de união foi proibido por Deus na lei mosaica, como consta em Levítico capítulo 18, versículos 6 ao 9, os quais você pode conferir aí na sua casa depois. Caim se tornou um nômade, né? Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden, e ficou perambulando, errante, né? Errante sobre a terra. Algumas traduções dizem vagabundo, e tem pessoas que não gostam, é uma palavra forte, que soa forte, mas nesse sentido é apenas errante. É que no nosso país foi atribuído a um sentido pejorativo, mas significa apenas errante. Alguém que não tem caminho certo para se seguir, que vai para lá e vai para cá, que anda de ventos em pompas, né? É semelhante àqueles que seguem qualquer vento de doutrina. São pessoas errantes, que não sabem para onde ir. E o vento sopra aonde quer. Então, meus irmãos, essa condição de estar apartado do Senhor é a mesma condição espiritualmente que denota a morte, a segunda morte que a humanidade vai sofrer, os ímpios sofrerão. É o que Jesus disse em Mateus capítulo de número 7, versículos 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa sentença é a pior coisa. Para Caim, não seria a pior coisa ser assassinado por outro para que vingasse o sangue. Não seria a pior coisa a terra estar amaldiçoada e seu serviço, seu trabalho comprometido. Mas sim o fato de estar apartado do Senhor. E os ímpios que morrerem sem Cristo
ficarão eternamente apartados. A maior pena não é o lago de fogo, não é o ranger de dentes, mas o fato de estar para sempre separado da presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus nada é. Que nós possamos oferecer em espírito, alma e corpo uma oferta ao Senhor, igual diz o hino 5 da harpa cristã. E em fervente oração deixarmos tudo no altar, igual diz o hino 577 da harpa cristã. Que nós tenhamos a mesma fé que Abel teve para oferecermos um sacrifício melhor que o sacrifício de Caim. É melhor que o sacrifício dos ímpios. Que o nosso sacrifício possa superabundar em boas obras. Claro que a salvação não vem por obras, mas mediante a fé. Mas o salvo tem boas obras, pois a fé sem obras é morta. Então é uma qualidade do salvo. Que as nossas obras possam ser boas, igual às obras de Abel. E que o nosso sacrifício seja feito pela fé. Que tudo que nós possamos ofertar ao Senhor sejam as primícias. Que tudo possa vir pela fé. Pois pela fé Abel ofereceu o sacrifício melhor que o sacrifício de Caim. Na próxima videoaula nós estaremos falando sobre Enoque, uma personagem singular. Será uma aula fantástica. Eu peço que você não perca esta aula. Deus te abençoe e até mais. Fique com Deus.